Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula. Como eu falei na aula passada, então nós hoje teremos uma provinha, tá? Uma provinha bem tranquila, eu vou dar um tempo para vocês de 7 dias, né? Uma semaninha. Então vocês podem estar me entregando até na quinta-feira que vem essa prova. Pode estar fazendo com consulta. Na verdade, seria até legal se vocês fizessem um levantamento, né, com profissionais que vocês já conhecem, porque aí vocês vão ter como colocar no relatório de vocês se esse profissional conhece, não conhece as medidas de segurança, se ele utiliza, se ele não utiliza. Então, tudo isso, né, vai ser bem legal para vocês, porque assim vocês vão ter o hábito e vocês já vão aprender como prosseguir, né, com os relatórios, com os prontuários. É uma forma de vocês já iniciarem dessa forma, que é uma rotina diária do profissional da estética, tá? Então, vamos lá? Algumas coisas que eu vou estar mostrando para vocês, nós já vimos dentro de sala, tá? Então, nós já vimos e algumas coisas nós vimos, mas não entramos a fundo, foi dado somente uma pinceladinha por cima, então agora eu vou estar falando para vocês um pouquinho mais sobre isso. E algumas coisas nós vimos já bastante, várias vezes, nós frisamos muito sobre isso. Então, eu vou estar falando para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à prova, que vocês tenham em relação ao relatório, que vocês tenham em relação como deve proceder, vocês podem estar entrando em contato comigo. Eu vou respondendo cada um. Após vocês estarem me entregando, eu vou estar lendo, vou estar corrigindo e eu vou fazer um vídeo para vocês explicando como vocês deveriam proceder, se acertaram, se não acertaram, se foi tudo certo, se não foi, o que faltou, o que não faltou. Então, tudo isso eu vou estar colocando para vocês que vocês vejam como vocês estão. Se realmente vocês já conhecem as medidas, ou se vocês ainda não têm, né, esse embasamento, beleza? Então, vamos lá. Então, como nós falamos, gente, em aula, lá na nossa primeira aula, o Brasil, ele tá ocupando hoje a terceira posição, né, no mercado do mundo estético. Então, ele é o terceiro maior consumidor da parte estética, seja ela procedimentos estéticos, seja ela em cosméticos, tudo isso. Então, hoje ele ocupa a terceira posição. Ele perde somente para os Estados Unidos e para o Japão. Então, nós vimos, gente, a estética, ela está em grande expansão no mercado, né? Ela cresce a cada dia, tem uma variedade de equipamentos, tem variedade de procedimentos, tem variedades, né, de cosmético. Então, a estética, ela gira muito. Por quê? Porque criou-se, né, uma estatística, né, como se a gente tivesse, né, que sempre ter aquele perfil, aquela beleza. Então, ela criou isso na cabeça das pessoas, né? Então, o mercado colocou isso e faz com que as pessoas busquem cada vez mais para se sentirem bem, para se sentirem, né, melhor. Há muitos anos atrás, né, os agentes patogênicos, o que são esses agentes patogênicos? São os agentes que têm a capacidade de causar alguma doença, tá? Então, esses agentes, eles eram exclusivamente de âmbito hospitalar, tá? Hoje, a disseminação desses agentes não fica mais exclusiva desses ambientes hospitalares, tá? Ela já atinge vários outros serviços da parte da saúde, tá? E dentre eles estão os salões de beleza e as clínicas e consultórios de estética. Por quê? Porque começou a se ter mais procedimentos invasivos, começou a se ter um maior fluxo de pessoas, começou a se ter maior contato com secreções das pessoas, então causando assim, né, uma contaminação, uma transmissão, né, microbiana
nesses ambientes, tá? E o risco dessas transmissões, elas são agravadas quando? Quando os profissionais não conhecem as medidas de segurança, quando eles conhecem, mas não utilizam, porque eles ficam naquela assim, faz tempo que eu já trabalho com isso, faz tempo que eu faço dessa forma, nunca aconteceu nada e eu vou continuar fazendo, tá? Então, essa arcaico, esse modo de pensar, né, arcaico, que leva com que tenha uma transmissão, né, nesses ambientes. E existem fatores que levam a essa disseminação. Eu vou colocar aqui para vocês alguns fatores, né, que levam à disseminação desses agentes patogênicos de pessoa para pessoa, que vão causar alguma doença, tá? A insuficiência de instrumentos para atendimentos de clientes. Quando que é isso? Você não tem uma quantidade de instrumentos muito boa, né? Uma quantidade grande, que você pode estar atendendo vários números de clientes e acaba reutilizando o mesmo material, o mesmo instrumento de um cliente para o outro, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, as manicures. Não estou dizendo que é assim que acontece, é um exemplo que pode sim acontecer e que vocês devem prestar muita atenção no ambiente que vocês frequentam. Um exemplo, tenho uma agenda e marco uma cliente para as 15h30 e às 16h30 outra. Às 15h30 chega, começa a fazer o seu procedimento, 16h10 termina, eu vou lá, jogo a água fora, né? E coloco outra água limpinha e chamo a cliente para estar das 16 horas para estar fazendo o procedimento. Utilizo o mesmo alicate, utilizo o mesmo palito, utilizo, né, os mesmos materiais, as mesmas lixas, tudo. Nessa hora, pode estar acontecendo uma contaminação de fungos, de bactérias, de vírus. Então, pode estar acontecendo a contaminação ali, tá? Por quê? Porque a gente não sabe, gente, o que uma pessoa tem e o que não tem. Pode acontecer a contaminação de hepatite B, pode acontecer a contaminação de HIV, pode ter um fungo na tua unha que você vai demorar muito tempo para tratar, pode após o procedimento causar uma infecção, então tem que ter esse cuidado. Por isso que a gente sempre frisa, teve até campanhas na TV sobre isso, de cada um ter o seu próprio kit, né? Vai fazer a unha? Tem o seu próprio kit, leva o seu kitzinho, faz a unha, né, de forma correta, guarda os seus materiais e leva o kit para casa, tá? O reuso de materiais descartáveis. Então, material descartável, utilizado uma vez, joga fora. Não existe, gente, vocês reutilizar um material descartável. Nós vimos isso em EPIs, nós vimos isso em biossegurança, e estou frisando novamente para vocês, para que vocês dentro do ambiente de vocês não façam a reutilização desses materiais, tá? Um exemplo que eu vou dar para vocês, a touca. Então, um exemplo bem básico. Vocês vão fazer um procedimento estético e a pessoa precisa utilizar a touca para que fique, né, não caia nada no cabelo dela, ou até mesmo o cabelo dela não atrapalhe. A cliente saiu, você recebeu outro cliente e utiliza a mesma touca, né, no cliente. Você não sabe, né, você pode estar transmitindo, contaminando o teu cliente porque você não descartou a touca. Então, são várias coisas que podem estar acontecendo, vocês têm que ter esse cuidado. A inadequada desinfecção e esterilização de instrumentos e equipamentos. Os equipamentos, os instrumentos devem ser feitos de forma adequada, devem ser seguidos à risca as normas da vigilância sanitária, da Anvisa, de como que vocês devem proceder nessa desinfecção e nessa esterilização, tá? Então, por exemplo, a manicure tem que ter a sua autoclave, tem que esterilizar os equipamentos, tem que esterilizar, né, os seus utensílios, os seus acessórios antes de utilizar em outro cliente. Por isso que muitas já têm vários kits prontos, né, com esses acessórios que elas colocam no autoclave
terminam de atender, pegam um outro kit que tá fechadinho, lacradinho, esterilizado e colocam o que ela terminou de atender, colocam para esterilizar, tá? Então já tem muitos profissionais que trabalham dessa forma porque adotaram as medidas de segurança para a sua segurança e para a segurança dos seus clientes. A inadequada assistência pós-trauma pele e mucosas. O que é isso? Tem que ter uma assistência após todo o procedimento, principalmente procedimentos que causam trauma. Quais são esses procedimentos? Vamos dar um exemplo: peeling. Peeling, ele causa um trauma na tua pele, tá? É uma queimadura. Então, você tem que acompanhar o teu paciente, você tem que orientá-lo, você tem que orientar que ele não pode tomar sol, você tem que orientar que ele tem que tomar bastante água para hidratar a sua pele, vocês têm que orientar que ele deve passar muito protetor solar, tem que ser orientado, tem que entrar em contato com esse cliente horas após o procedimento para perguntar como ele está, porque assim você consegue saber como está a evolução do teu procedimento. No outro dia, pergunta novamente: como está seu procedimento? Como está seu rosto? Pode me mandar uma foto para eu estar avaliando? E ter os retornos, tá? 3, 5, 10, 15 dias, eu não sei, vai variar dependendo do protocolo, né, de tratamento de vocês, protocolo de cada procedimento. Então, vocês têm que ter essa rotina de entrar em contato com o cliente, de perguntar, de conversar, de ter a avaliação certinho, tem que ter essa rotina, tá? O incorreto descarte de materiais cortantes e pérfuro cortantes. Gente, isso aqui é muito sério, tá? Vocês têm que ter o local correto para o descarte desses materiais contaminantes, os materiais cortante, pérfuro cortantes. Tem que ter o Descarpax, não pode descartar em lixo comum. Vocês descartando o material contaminante, o material que vocês podem estar prejudicando outra pessoa, vocês podem estar contaminando outra pessoa, vocês podem estar contaminando, né? Vocês têm que pensar, gente, que não é só o estabelecimento de vocês. Existem muitas pessoas por fora, existem pessoas que vivem do lixo, que vão até o lixo, que reviram o lixo, que procuram materiais recicláveis. Então, nessa procura, podem estar se machucando, podem vir a se contaminar, vai descartar ali, vocês têm que pensar em tudo, gente. Tem que ter esse cuidado. A parte do descarte, vocês têm que ter o Descarpax, tem que ter aquele recibo, aquele laudo que vocês têm, a empresa que coleta certinho, que faz a coleta para vocês, porque se acontecer qualquer coisa, vocês têm como ser respaldado, né? Vocês têm respaldo na lei que vocês estão fazendo o descarte de forma correta e que aquela contaminação não veio do estabelecimento de vocês, porque vocês não jogam lixo cortantes e pérfuro cortantes e lixos contaminantes no lixo comum. Então, tenham este cuidado, tá bom? O uso inadequado ou não, uso de equipamentos de proteção individual. Então, o não uso de equipamentos de proteção individual, que é os EPIs, nós tivemos uma aula sobre os EPIs, é o que mais traz hoje, né, tanto contaminação, machucados, tudo isso vai trazer, né, o uso de EPIs. Então, vocês têm que ter esse cuidado, vocês têm que usar os EPIs. Nós estamos vendo hoje, devido ao Covid-19, que está sendo obrigatório o uso de máscaras. A máscara, ela é um EPI hoje para a população em geral, né? Por quê? Porque ela está protegendo de um vírus que, né, está protegendo você de um vírus. Então, tem que ser utilizado. As falhas na prevenção de acidentes associados às más condições físicas e sanitárias dos ambientes estéticos. Você pode sofrer um acidente dentro do teu consultório, teu cliente pode sofrer um acidente dentro do teu consultório, se não tiver dentro das condições físicas exigidas pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária, né?
as condições sanitárias, ou seja, não tem uma pia no teu consultório para que você faça a lavagem correta das tuas mãos antes de qualquer procedimento e após os procedimentos. Tudo isso pode trazer, sim, a contaminação e a disseminação desses agentes patogênicos. Como eu falei para vocês, existe essa transmissão de doenças dentro dos estabelecimentos de estéticas. Então, gente, eu coloquei aqui para vocês quais são essas doenças que podem ser transmitidas e como que elas podem ser transmitidas, né, para o cliente de vocês ou do cliente para vocês. Hepatite A, B e C. Elas são transmitidas pelo sangue, secreções, lágrimas e suor. A mais comum, gente, é a hepatite B, tá? Herpes labial e genital, por meio do uso de equipamentos em outro cliente contaminado sem a devida esterilização e limpeza. Vamos dar um exemplo, uma depilação, tá? A cliente foi fazer uma depilação com vocês, uma depilação a laser ou a luz pulsada, e vocês fazem a depilação em toda a região genital ali dela, não fazem a limpeza correta, a esterilização do teu equipamento e já logo em seguida vocês atendem outra cliente e fazem também uma limpeza. Se aquela cliente que vocês fizeram antes estiver com herpes ativa, você pode estar passando esse vírus, essa herpes ativa, você pode estar passando esse vírus da herpes para tua outra cliente, tá? Você está contaminando a tua cliente com um vírus, né, de outra pessoa. Então, tem que ter esse cuidado, gente. A limpeza tem que ser feita. Por isso, eu frisei muito para vocês que tem que ter esse espaço entre um cliente e outro, tá? Atender depois que terminou de atender, espera 10 minutinhos, 15 minutinhos, porque dê tempo para você estar limpando o teu espaço, que dê tempo para você limpar o teu aparelho, que dê tempo para você estar fazendo a lavagem das mãos. Então, tenha esse período, esse tempo de 15 minutinhos entre um e outro, para que você possa estar cuidando do teu espaço, beleza? Gripes, né? Incluindo H1N1 ou incluindo até mesmo hoje, né? Vamos dar um exemplo do corona, né? Se a gente já foi liberado os atendimentos, né, para salões de beleza, né, e clínicas, então tem que ter esse cuidado redobrado, porque você pode sim estar transmitindo ou você estar né, se contaminando. Tuberculose e micoses oriundas de equipamentos compartilhados. Então, como eu falei ali das manicures, né, você tem que ter o teu próprio equipamento, né, o teu próprio acessório, porque você pode estar contraindo micose e só quem já pegou uma micose na unha sabe quanto ela é difícil de ser tratada, demora, fica horrível, descama, fica amarela, esfarela, então é bem complicadinho, gente, que vocês acabam sofrendo, né, por conta do descuido dos profissionais. Nós temos também que ter esse cuidado no descarte de materiais também para o meio ambiente, porque como nós vimos, a biossegurança ela não é somente a segurança da vida, né? Ela é a segurança da vida e segurança do nosso meio ambiente. Então, nós temos que ter a ciência que o descarte, até mesmo de cosméticos, né? Eles podem sim estar contaminando o nosso meio ambiente, tá? Eles podem contaminar o solo, o lençol freático, se for destinado a aterros sanitários, né? Então, eles têm que ser encaminhados para empresas que são especializadas em tratamento e destinação de resíduos de saúde, tá? Eles não podem ser colocados junto no lixo comum. Se você for descartar, por exemplo, eu vou dar um exemplo nosso, diário em casa, vamos dar um exemplo. Vou fazer uma limpeza nos meus remédios, né? Tenho ali uma quantidade de remédio, fazer uma limpeza, tem muitos remédios que estão vencidos. Aonde que eu vou descartar? Se eu colocar no lixo comum, esses remédios, eles podem um cachorro ir lá, revirar o lixo e acabar comendo, né? E até vir ali causar algum problema no animal.
pode até mesmo você, como a gente viu aqui, contaminar o solo e o lençol freático. Então tem que ter este cuidado. Coloca dentro de uma garrafa PET, né? Tudo certinho, leva até a vigilância sanitária. Então tenham este cuidado, tá? Com esses resíduos. Então, hospitais, postos de saúde e clínicas têm que ter essa conscientização que deve ser descartado de forma correta esse lixo contaminante, tá? Então, tem que ter essa conscientização que deve ser descartado de forma correta, com empresas especializadas nesse descarte, porque elas vão saber como fazer, né, o fim desse material. Então, mas quais são esses resíduos, né, de saúde? Eles são aqueles que são gerados em todos os serviços relacionados ao atendimento à saúde humana ou animal, inclusive nos serviços de assistência domiciliar e trabalhos em campo. Então, eu coloquei aqui para vocês como que acontece, né, a parte dos resíduos sólidos. Acontece a segregação, a destinação final, a coleta, comprometimento político, transporte e armazenagem. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês cada um, para vocês saberem o que é cada um na parte desses cosméticos. Então, a segregação é a separação no local, né, no momento da sua geração. Então, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, seu estado físico e os riscos envolvidos. Então, o maior objetivo é minimizar a contaminação de resíduos considerados comuns, permitir a adoção de procedimentos específicos para o manejo de cada grupo de resíduos e reduzir os riscos para a saúde e reciclar ou reaproveitar parte dos resíduos comuns. Então, vocês têm que sempre ler, ele é risco químico, não é? Então, tem que ter esse cuidado, causar a separação. Você mesmo vai separar. É como se você estivesse separando o lixo, né? Um lixo reciclável de um orgânico. O acondicionamento. O acondicionamento, ele consiste no ato de embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes que evitem vazamento e resistam a ações de puntura e ruptura. Então, um exemplo que eu coloquei é descartar, por exemplo, as medicações, né, os remédios, ou até mesmo, né, quando é muita quantidade, colocar dentro de garrafa PET, né, que vai facilitar a coleta e facilitar o armazenamento e o transporte desse material. O acondicionamento ele deve observar regras e recomendações específicas. Eles devem ser colados em lixeiras com tampa sem contato manual, tá? Então, esse lixo ele deve ser colocado naquelas lixeiras que você pisa e abre a tampa. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Identificação. Então, você tem que colocar medidas que vai permitir com que a empresa ela reconheça o que é o resíduo que está presente dentro dos sacos, tá? Você vai fornecer, então, informações para eles, para que eles tenham um correto, né, um manejo correto desses resíduos, tá? A identificação, ela é específica para cada grupo dos resíduos. Ele deve estar aposta nos sacos de acondicionamento, nos recipientes de coleta interna e externa, nos locais de armazenamento em local de fácil visualização, utilizando os símbolos, as cores e frases, atendendo os parâmetros referenciados na NBR 7500. Eu coloquei aqui para vocês entenderem, tá? O que são essas identificações? Essas identificações, elas são conhecidas mundialmente, como nós vimos lá sobre os símbolos, né? Então, a gente tem os símbolos, eles são conhecidos mundialmente, tá? Então, o grupo A, ele é identificado no mínimo pelo símbolo de risco biológico, com rótulo de fundo branco, desenho com contornos pretos e acrescido da expressão resíduos infectantes. O grupo químico, ele é identificado por meio de símbolo e frase de risco associado à periculosidade do resíduo químico. Não vai ser o caso de vocês não vão estar fazendo descarte de resíduo químico, provavelmente quem faz isso são os laboratórios,
tá? Laboratórios, empresas que trabalham, né, que tem o seu próprio laboratório dentro. Então, tudo isso, né, eles têm que ter esse descarte e identificar que esse resíduo ele é pertencente ao grupo B. Então, o risco químico eu coloquei aqui para vocês o símbolo como ele é conhecido. O grupo C ele é representado pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante. Então, ou seja, vocês vão encontrar esse símbolo aqui em locais que tenham a presença de radiação, material radioativo, rejeito radioativo. Então, tudo isso vocês vão encontrar quando tiver esse símbolo aqui, tá? Os resíduos do grupo D, eles devem ser identificados conforme definido pelo órgão de limpeza urbana, tá? Então, quando adotada a reciclagem, a sua identificação deve ser feita nos recipientes e nos abrigos de guarda de recipientes. Então, aqui eu coloquei para vocês, isso aqui é muito comum que a gente vê nos lixos, né? Plástico, vidro, papel e metal. Tem que ter essa separação também, tá, gente? Porque a gente tem que ser consciente e preservar o meio ambiente. Lembrem, biossegurança não é somente para o trabalho de vocês, não. Biossegurança é para a vida. Então, vocês têm que ter isso, têm que fazer essa reciclagem certinho dos materiais. Grupo E. O grupo E ele é identificado pelo símbolo de risco biológico com rótulo do fundo branco, desenho e contorno preto, acrescido da inscrição de resíduos perfluorocortantes. Tá? Esse aqui é o que vocês vão utilizar bastante, tá? no consultório de vocês, principalmente os técnicos de estética. Tá, mas professora, como é feita a coleta desses materiais? Né? Se eu não posso colocar lá no lixo comum para ir junto quando passa o caminhão do lixo, como que é feita essa coleta? Então, a coleta dos resíduos comuns é a responsabilidade do órgão de limpeza urbana, né? Da prefeitura ou de uma empresa terceirizada que a prefeitura contratou para fazer essa limpeza. Então, é de responsabilidade dessa empresa, tá? Que faz a coleta, né, desses materiais. Já a coleta seletiva específica para resíduos recicláveis, ela também é de responsabilidade desses órgãos de cada município, tá? Muitas vezes não é o mesmo caminhão que faz essa coleta, tá? Passam em dias diferentes, né? Fazem a coleta de outra forma, mas é de responsabilidade do município, tá? Já a coleta dos resíduos de saúde, né? Elas são feitas por empresas especializadas ou pelo próprio órgão de limpeza urbana que oferece esse serviço. Então, vocês terão que ir até a vigilância sanitária, perguntar, eles vão orientar vocês quanto ao descarte, eles vão orientar para vocês como é feito, se é quinzenal, se é mensal, se é semanal. Quando é feita essa coleta, eles recolhem uma taxa, tá? E você vai pagar essa taxa para essa empresa, para ela estar coletando, porque ela vai ter que fazer o descarte correto deste material, tá? E os profissionais que trabalham com isso, eles são devidamente treinados, né? E eles sabem certinho, eles seguem certinho os parâmetros que eles têm que seguir para fazer essa coleta correta. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem para vocês entenderem, né? Grupo A, B, C e D, resíduos com risco biológico, né? Resíduos com risco químico, resíduos radioativos e o grupo D, resíduos comuns, né? Que é o nosso lixo de casa. Então, gente, agora vamos lá. Sobre a nossa prova, eu coloquei aqui para vocês, assim, a nossa prova vai ser teórico-prática. Como que vai funcionar? Eu coloquei para vocês 3 estudos de caso, tá? São 3 estudos de caso diferentes, de outras abordagens, para que vocês leiam atentamente, para que vocês façam o passo a passo de forma correta, para que vocês coloquem certinho, desde a chegada do teu cliente no teu estabelecimento até a saída, como que vocês vão proceder, tá? Então, eu coloquei aqui o primeiro estudo de caso, vou ler para vocês. Paciente, 35 anos, saudável. Chegou ao consultório com queixas de envelhecimento cutâneo, flacidez, perca da luminosidade da pele, sendo indicado o procedimento de microagulhamento, tendo em vista de microagulhamento.
tendo em vista que o mesmo possui a finalidade de aumentar a produção de colágeno, reduzindo assim a flacidez e trazendo mais vitalidade à pele. Com base nas normas de biossegurança, descreva o passo a passo que você, como profissional da área, deve realizar, assim como as instruções com a cliente e também como deve ser feito o descarte correto do material utilizado. Então, o que eu quero que vocês façam nesse estudo de caso aqui? Eu quero que vocês coloquem o passo a passo de como desde quando a cliente chega, como que você vai agir no teu consultório, quais são os EPIs que você vai utilizar, como que você vai utilizar, como que você vai fazer, quais são as orientações que você vai dar para o cliente, se você vai fazer avaliação, se você não vai, se você vai fazer um termo de consentimento esclarecido, se você não vai. Então, tudo isso eu quero que vocês coloquem, façam bem detalhado, porque assim vocês vão aprender a fazer um resumo certinho, a já iniciar fazendo o prontuário dessa cliente certinho desse procedimento, tá? Anotar bem correto, passo a passo, de como que vocês vão estar fazendo, né, como que você, profissional, vai estar fazendo, né, as instruções nessa cliente. A segundo estudo de caso. O descarte irregular de resíduos no meio ambiente pode acarretar em sérios problemas de saúde para a população, causando doenças alérgicas de pele, respiratórias e, se tratando de lixo hospitalar, as consequências podem ser ainda mais graves. Coloquei aqui para vocês. Um coletor, ao realizar a coleta diária de lixo comum, acaba tendo perfurações e contraindo hepatite B. O mesmo alega que a coleta foi feita no estabelecimento estético no qual você é o responsável técnico. Perante uma investigação de órgãos competentes, você, como responsável técnico, como agiria? Quais são as documentações e registros que comprovam que o seu estabelecimento segue à risca todas as normas de biossegurança? Tá? Então, ali vocês vão ter que comprovar para esse órgão se vocês fazem uso do Descarpax, se vocês não fazem, se vocês têm todas os recibos, né, da empresa, se vocês têm contrato. Tudo isso eu quero que vocês coloquem. Então, vocês pesquisem, leiam, fiquem atentos, façam certinho. Terceiro, o profissional de estética, segundo a lei número 2592, que regulamenta a profissão, trabalha com conhecimento em microbiologia, biossegurança e ética, tendo consciência dos riscos que são oferecidos diariamente para a cliente quanto ao profissional. Com isso, busca trabalhar seguindo as normas de biossegurança. A limpeza e desinfecção do ambiente devem ser diárias. Muitas vezes o profissional está sobrecarregado ou desconhece as normas de higiene. Com base nas nossas aulas e nos seus conhecimentos em biossegurança, descreva quais as principais medidas que você tomaria no seu estabelecimento para trazer segurança para você, seus clientes e para o ambiente, tá? Então, gente, pensem, façam com calma, coloquem certinho ali, como se vocês estivessem montando o teu estabelecimento, tá? Montando o teu espaço. Coloquem certinho como você agiria, como você não agiria, colocando como você traria um ambiente mais confortável, mais seguro. Tudo isso, gente, coloquem ali para ver se vocês já estão conhecendo as normas de biossegurança. E era isso, tá bom? Então, gente, qualquer dúvida, estou à disposição. Podem estar me chamando no WhatsApp, tá? E eu aguardo vocês me entregarem esses 3 estudos de caso, valendo 50 pontos. Beleza? Obrigada, tchau, tchau!